Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado em Vikings. Capítulo 81. Fui até o porto, todos que participaram dos ataques já estavam lá. Quando cheguei eles começaram a pesar ouro e prata. Do reino da Nortúmbria, além de boas lembranças, trouxemos 501 libras de ouro, 3.000 libras de prata, das quais 2.000 vieram do tesouro do rei Aele. Havia ainda mais outros metais, como estanho, bronze, chumbo e cobre. Havia mais de 1.000 escravos sozinhos, como sempre. Minha parte era 1/3 dos objetos de valor roubados. Hoje ganhei 167 libras de ouro e 1.000 libras de prata, 68 e 408 quilos, e 350 escravos. As tripulações dos 2 navios que o rei Harald de Agder enviou foram autorizadas a levar 50 libras de ouro, 300 libras de prata e 80 escravos. Claro, eles também tiveram outros ganhos. O resto foi compartilhado pelo meu povo. Ordenei que minha parte fosse transportada para uma vila eslava, e com tal quantidade de ouro e prata, pude começar outro projeto. Há algum tempo, eu estava tentando fazer matrizes e martelos para moedas e agora estava pronto para fazer minhas próprias moedas. Meus planos eram emitir moedas de ouro de 3 gramas e moedas de prata de 6 gramas. Ambas as versões terão uma cabeça de lobo estampada no reverso. O anverso terá 2 inscrições, a primeira lobos rasgarão quem se tornar uma ovelha, e a segunda Kattegat abaixo dela. Não precisei adicionar meu nome, um pouco mais de tempo e o símbolo da cabeça de lobo será conhecido em toda a Escandinávia e além. A introdução de um sistema monetário mais civilizado certamente ajudará economicamente e aumentará meu prestígio e o de Kattegat. Quanto aos escravos, além de selecionar 2 escravos que serviriam na casa, designei-os demais para as tarefas apropriadas. Os comerciantes que não deixaram Kattegat ficaram surpresos com a quantidade e variedade de produtos que meu povo começou a vender. Os mais populares eram tecidos, vinhos e escravos. Provavelmente a notícia de nossa riqueza se espalhará ainda mais pela Escandinávia. Cervejas locais, salmarinho e móveis também eram muito populares entre os comerciantes. Fazer ilhas industriais foi uma ideia muito boa e, graças ao grande número de novos escravos, poderei criar mais 1 ou 2 dessas ilhas. Uma se concentrará apenas na produção de alimentos e a outra na produção de tijolos ou encontrará outro uso para ela. Chamei minha filha para uma reunião para discutir novos planos. Nosso último ataque foi um grande sucesso, mas também um grande fracasso. Perdemos muitas pessoas, então não há mais ataques planejados para este ano, e os navios não serão alugados. Até que nosso povo entenda que a guerra é mais do que uma luta em uma estalagem. Leif, Wan e Tostid, você tem que ensiná-los a não quebrar as fileiras, obedecer às ordens. Eles também precisam de mais experiência, mas eles a ganharão aqui na hora. Pegue nosso povo e vá conquistar o resto de Ordalan, então o reino de Sogn e o reino de Alogalan. Se houver tempo, também atacaremos o reino de Gerstad e o reino de Vestfold. Rolo, você quer conquistar toda a Noruega? Você quer ser rei? Você tem planos ambiciosos? Sim. Veja o que foi feito em poucos anos com um pequeno assentamento, e agora pense no que pode ser feito com todo o reino. Eric, você vai participar das lutas? Não, eu preciso de pessoas, comandantes que pensem por si mesmos. Talvez eu esteja envolvido no ataque a Gerstad. Eric, o que faremos com os Jaros e Kings locais? Nem todos vão querer. Mate clãs inteiros, homens, mulheres e crianças. Então realoque alguns dos habitantes para a área de Kattegat. Se todos eles resistirem, queime assentamentos inteiros e mate todos eles como um aviso para os outros. Caolho, precisaremos de prata, comida e outros suprimentos para a guerra. Tudo que nosso povo rouba é deles e eu sempre tenho lucro com esse ataque, então não há escassez de prata. Comida também será encontrada. Mais uma coisa. Flock, precisamos de mais navios longos e também de navios mercantes, você terá muito trabalho este ano. Flock, risos muitos. Quantos você precisa deles? Quando uma mulher pergunta se meus seios são muito grandes, você sempre diz que não, parecido com os navios. Eu quero muitos deles. Discutimos mais alguns tópicos, propus criar meu exército particular com os melhores soldados. O Fednar será um grupo de elite de guerreiros especialmente selecionados, equipados por mim, pagos da minha bolsa e somente sob minhas ordens. Mas isso só depois de conquistar alguns reinos. Depois que a reunião terminou, levei 2 escravas para a cozinha e as deixei para Sigrid e Yud cuidarem delas. Yud são as novas escravas, explique a elas o que fazer e qual é a hierarquia nesta casa. Elas também são de sua responsabilidade. A Yud, sim senhor. Não havia nada de interessante nesses 2, a única tarefa deles é e será trabalhar. Eu nem perguntei os nomes deles. À noite com Lagerta, fui dar uma volta em Kattegat. Havia uma atmosfera alegre por todo o assentamento, as pessoas ainda estavam terminando seus últimos negócios, celebrando sua riqueza recém-adquirida e desperdiçando-a em álcool. Elaga se divertiu na companhia de Flock e Thorstein, Ragnar e Thor sentaram-se em uma mesa com eles, e Wan estava palpando uma escrava, e a Teostan estava com eles também. Eu sabia que Ragnar tinha escolhido um padre para si na divisão de escravos, mas não me importei. Meu poder estava se consolidando lentamente e um padre não poderia mais mudar isso. Ragnar também não tem ambição de tomar poder, e na série isso aconteceu por acidente. Também é improvável que ganhe o apoio do povo. Sob meu governo, eles tinham mais riqueza do que nunca. Capítulo 82. Rei Harald Idmansvein. Ponto de vista.
Svein, meu senhor, acabamos de voltar de Kattegat. As pessoas estão descarregando saques e escravos. Rei, seu ataque no oeste foi lucrativo? Você aprendeu algo sobre Ulf e suas fraquezas? Algo que poderia ser usado contra ele? Svein, sim, em 21 navios saqueamos mais de 1.000 escravos, 3.000 libras de prata e 500 libras de ouro, nossa parte de 80 escravos, 300 libras de prata e 50 de ouro. Rei, quanto? De onde vem tanta riqueza? Svein, o oeste é uma terra virgem e rica, roubamos seus templos, e até Ulf matou o rei local. Rei, você sabe como chegar lá? Svein, não, senhor. O navio de Ulf estava traçando curso, e nós estávamos seguindo o navio dele. Ele também escolheu os lugares que atacamos, mas talvez aprendamos algo com os escravos. Rei, vamos ver, talvez eles sejam úteis, e suas fraquezas? Svein, não sei se são fraquezas, mas embora ele tenha matado o rei, ele tratou bem a rainha, poupou-a, não nos permitiu roubar completamente o tesouro, e até libertou os escravos. Durante os ataques ele evita a companhia de mulheres, ele pode ser cruel, se ele considera algo um insulto, ele pode atormentar alguém até a morte, mas de uma forma muito lenta e dolorosa. Seu povo é leal e obediente. Apenas um Hidman chamado Rolo mostra alguma ambição e insatisfação, mas não tem o apoio dos outros. Rei, ambições? Svein, sim, Ulf tem apenas 24 anos, Rolo é um ano mais novo e ele tem inveja da fama e do respeito que Ulf tem pelo povo de Kattegat. De um pequeno assentamento, ele se transformou em um rico assentamento comercial. Rei, então não será fácil para nós nos libertarmos de seu domínio. Melhor por enquanto ficar perto dele, enriquecer e procurar aliados. Se espalharmos a notícia de que ele conhece o caminho para o oeste e sobre sua riqueza, muitas pessoas se interessarão. Fim do ponto de vista? Nos dias seguintes, dei um descanso ao meu povo. Então os preparativos e o estoque começariam, e somente em 3 semanas eles partiriam para a conquista. E eu supervisionaria a produção de moedas e passaria algum tempo planejando a expansão e ampliação do Kattegat. E treinando Hilde, uma garota tem que aprender muito. Skard, ponto de vista do comerciante. Skard, saudações meu amigo. Você estava em Kattegat como eu o aconselhei? Comerciante, sim, estou voltando de lá. Povoado rico, quando eu estava lá eles acabaram de retornar de um ataque. Centenas de escravos, mercadorias e outras coisas. Comprei muitos tecidos e vestidos e pretendo ir com eles para Gotalan. Skard, você acha que vai ganhar dinheiro com isso? A comerciante, roupas coloridas, padrões e vestidos que parecem diferentes. Toda mulher quer parecer melhor que sua vizinha. Você só pode ganhar dinheiro com a vaidade de uma mulher, não perder dinheiro, a menos que seja sua esposa. Skard, bem colocado. Vamos brindar a saúde de nossas esposas e para que elas não saibam onde guardamos nosso dinheiro, Skal. Comerciante, Skal. Skard, voltando ao assunto, além do saque de Had, o que está disponível para compra em Kattegat? Eu estava lá ano passado e vou lá. A comerciante, eles também tinham muito sal, móveis e cerveja para vender. Skard, que bom que você me lembrou, devo ao Jaro deles 3 barris de cerveja. O comerciante, você vai devolvê-los? Skard, não, tenho que encontrar uma desculpa melhor. Fim do ponto de vista? Dos testes, 10.000 moedas puderam ser cunhadas de um dado de moeda. O martelo foi suficiente para 20.000 golpes de 167 libras de ouro. Aproximadamente 23.000 moedas de ouro puderam ser obtidas. Com 1.000 libras de prata me deu 68.000 moedas. Eu tive que preparar 10 dados de moeda e 5 martelos para toda a produção. Calculando quantas moedas uma pessoa pode fazer durante o dia, quantas pessoas trabalharão, mais o tempo para preparar a matéria-prima. Em um mês toda a minha riqueza será transformada no primeiro dinheiro escandinavo. A Lagerta vidente ponto de vista? Vidente, o que você quer? Mastigar, perguntar aos deuses. A Lagerta, eu gostaria de saber meu futuro, sábio. Vidente, mastigando sim, eu vejo seu futuro. Rainha Lagerta, rainha de Kattegat, rainha. Mas não é nisso que você está interessada, não é isso que você quer saber. Lagerta, meus filhos? E eles? Vidente, eu não vejo o futuro deles, está por trás da névoa, apenas fragmentos incompreensíveis. Os deuses não me deixam vê-lo. O Lagerta, o que isso significa, sábio? Vidente, só os deuses têm seus planos e eles não querem revelá-los. Mas você não precisa ter medo, pelo menos não os deuses. Ursos podem ser mais perigosos que deuses. Fim do ponto de vista? Eu estava segurando as primeiras cópias de moedas de ouro e prata, pois para uma técnica de moedor tão primitiva, parecia bom. No momento, planejo lançar apenas moedas de prata em circulação, o ouro esperará fechado com segurança e também tentarei obter ouro e prata, que estão em posse de outros moradores de Kattegat. Se meus planos derem certo, precisarei de mais moedas, muito mais. Rei Egbert, Ealdorman Eadric ponto de vista? Eadric, meu senhor, temos informações de que o rei Ael está morto. Rei Egbert, como isso aconteceu? Quem está agora sentado no trono da Nortúmbria? Eadric, a rainha Ealive sentou-se no trono até o príncipe Ecberit atingir a maioridade. O rei Aela foi morto pelos invasores, não sabemos se eram pictos ou outra pessoa, mas certamente eram pagãos, eles destruíram alguns lugares sagrados. Rei Egbert, então o reino da Nortúmbria está enfraquecido. Um passo descuidado e o trono pode cair. Tendo seus problemas, eles não estarão interessados no reino da Mércia, e mesmo que quisessem, não têm força para isso.
É fim do ponto de vista? À noite chamei Hilda ao nosso quarto para outra sessão de treinamento e ela estava progredindo, e sua personalidade submissa foi de grande ajuda no treinamento. Capítulo 83. Meus homens navegaram para o norte há 2 dias, e eu nomeei Leif como responsável pelo meu exército. Embora eu tenha escolhido os objetivos, ele era responsável por planejar toda a campanha e eu não iria interferir nesses planos. Se eu quiser ter bons comandantes no futuro, eles devem aprender a confiar apenas em si mesmos. Ele levou 700 pessoas com ele, incluindo 100 besteiros, 100 dos meus escravos eslavos e 15 navios. De acordo com as suposições originais do plano de Leif, eles deveriam navegar profundamente na Noruega através do Ardangerfjord e subjugar todos os assentamentos em sua rota. Então eles deveriam voltar para o oceano e seguir para o norte ao longo da costa da Noruega. Durante a ausência deles, eu pretendia me concentrar em planos futuros para a expansão de Kattegat. Eu iria aumentar o número de fazendas, construir celeiros, expandir o templo e consertar meu erro em não cunhar moedas de cobre. Embora moedas de ouro e prata sejam úteis, elas não são úteis na vida cotidiana. Ninguém comprará uma jarra de cerveja ou alguns ovos por uma moeda de prata. É por isso que eu precisava de uma moeda de pouco valor. Eu também pretendia conectar vários assentamentos mais próximos por estradas. A maioria dos assentamentos na Noruega ficava nas margens de rios ou nas margens do mar, o que deixava o interior do país muito mal desenvolvido. Kattegat estava na posse de um grande número de escravos, o que tornaria meus planos mais fáceis. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. O Kattegat mudava pouco a cada dia. Os comerciantes que visitavam o assentamento espalhavam notícias não apenas sobre nossa riqueza, mas também sobre as figuras dos deuses e o templo que foi construído, o que só fortaleceu minha posição. As pessoas viviam melhor e mais prósperas, todas as novas terras agrícolas eram oficialmente minha propriedade. Mas por uma taxa mínima eu as alugava para as pessoas como ainda eram minhas terras, eu tinha certeza de que daria uma boa colheita. As moedas, sobre as quais as pessoas eram inicialmente céticas, começaram a ganhar cada vez mais popularidade com o tempo. Também consegui obter um pouco de prata e ouro que as pessoas tinham em casa. A troca era a princípio o peso do item pelo mesmo peso em moedas. No final de agosto, Leif e meu exército retornaram da expedição. Assim que desembarcaram, Leif apareceu na minha casa para relatar suas atividades. Após uma breve saudação, os servos nos trouxeram algo para comer e beber, e Leif começou a narrar. Leif, a viagem não foi difícil, conseguimos até mais do que planejamos. Assumimos o controle de toda a Hordaland e navegamos profundamente no país, mas não havia muito assentamento lá. Então seguimos para o reino de Sogn e depois mais ao norte para o reino de Alogalan. O reino de Sogn não era um oponente formidável, mas a conquista de Alogalan foi mais um problema. Perdemos mais de 100 homens e um navio, mas conseguimos. E a população local e os governantes? Leif, em Alogalan sentenciamos o rei, todos os jaros e suas famílias à morte. Também destruímos alguns assentamentos como um aviso, e trouxemos a população para Kattegat. Entendo que não havia outra opção e que eles se recusaram a depor as armas. Mas como você avalia a situação? Ela será estável lá. Leif, provavelmente sim, alguns problemas podem surgir, mas atualmente não há nenhuma força lá fora que ameace Kattegat. Onde havia os maiores problemas e revoltas poderiam estourar no futuro, nós pegamos prisioneiros para acomodá-los na área de Kattegat. Será mais fácil supervisioná-los no local, e quando eles virem como as pessoas vivem aqui, eles entenderão que as rebeliões não fazem sentido. Você se saiu bem e voltou a tempo para a colheita. Quando eles terminarem e você e as pessoas descansarem, vá para Gjerstad e Vestfold. Se tudo correr bem, voltaremos no final de outubro. Também conversamos sobre o curso da guerra, sobre os prisioneiros e meu povo, e se eles aprenderam a obedecer ordens e disciplina. Saques não me interessavam. Meu povo podia ficar com tudo o que tivesse, eu só trocava ouro e prata. Se o que Leif disse for verdade, então toda a costa oeste da Noruega estará agora sob meu controle. Para unir a Noruega, terei que conquistar 3 pequenos reinos na costa sudeste. Gostaria de poder realizar todas as minhas conquistas este ano e de poder convocar todos os governantes e jaros para Kattegat na próxima primavera e me coroar oficialmente como rei de toda a Noruega. 2 semanas depois, era o tempo da colheita. Eu tinha ordenado que navios e suprimentos estivessem prontos. Eu também levaria 700 guerreiros que estavam na guerra sob o comando de Leif. Não levaria mais do que alguns dias para chegarmos ao reino de Gjerstad. Poucos dias antes de partir, chamei Hilde. Vem até mim. Durante esses poucos meses, Hilde se tornou mais aberta, menos assustada e mais obediente. Ela também não parecia escrava, tinha roupas melhores e até algumas joias. Ela comia conosco à mesa, tinha seu próprio quarto e não muitas tarefas. Sua posição em casa havia crescido consideravelmente, eu ainda não a tratava da mesma forma que Mira, mas ela não podia reclamar. Coloquei minha mão sob seu vestido e comecei a acariciá-la. Vou para a guerra em alguns dias, na minha ausência você sabe o que fazer? A Hilde, sim senhor, devo fazer companhia à sua esposa à noite e cuidar de suas necessidades. Gemido, vejo que você também tem suas necessidades, Hilde. Não sei quando voltarei, acho que você deveria se despedir de mim de alguma forma especial. Não precisei dizer mais nada, Hilde se ajoelhou diante de mim. Você vai sentir minha falta? Hilde, MMPHES, meu senhor. Capítulo 84.
Depois de uma semana de navegação, chegamos às costas do reino de Gestad, embora, como se viu, chamar este lugar de reino fosse um exagero. Era mais uma dúzia de assentamentos, sob a liderança de um jar local, que chamava a si mesmo de rei. O maior assentamento não tinha nenhum muro de madeira, assim como Kattegat alguns anos atrás. É difícil manter as vacas aqui, muito menos se defender do ataque. Eu também não chamaria isso de conquista, depois de ver nosso exército. Jaro e seus homens se renderam e juraram lealdade e obediência a mim. Fiquei um pouco decepcionado, depois de ficar em Kattegat por alguns meses, eu precisava de algum entretenimento. Mas não foi uma solução ruim. Livrar-se de estruturas locais e construir novas é uma tarefa tediosa. E não está dito que a pessoa que eu nomearia como meu representante faria bem o trabalho. Depois de passar 2 dias como hóspedes de Jaro, seguimos em direção ao reino de Vestfold. No entanto, neste reino eu não esperava uma solução pacífica. Mesmo que o outro lado deseje se render, não poderei deixá-los vivos. O rei Alfdan, o Suave, não era um oponente a ser encarado levianamente. Leif, você parece mais preocupado do que o normal? Algo está te incomodando? Sim e não. Eu me pergunto se o rei Alfdan poderia ser poupado, mas quanto mais penso sobre isso, mais convencido fico de que o clã Inglin deve ser aniquilado. Leif, não será a primeira vez que faremos algo parecido. Se ele tiver que morrer, ele morrerá. E você sabe de onde veio o apelido dele, o Suave. Porque quando se trata da distribuição do saque do ataque, ele é generoso com seu povo, mas durante a festa você só pode comer pão e água em sua casa. Dizem que ele pode matar de fome seus convidados. Seu pai era Sten, o Peido. Leif, esse é o que foi morto pelo rei Skoll de Varna. Eu ouvi as histórias, mas voltando ao assunto. Você tem um plano? Sim, aparentemente o rei Skoll lançou um feitiço. O navio foi atingido por uma onda, e Sten caiu no mar e se afogou. Eu mesmo não acredito, mas, quanto ao plano o mais simples possível, temos que atacar Kalpan, depois iremos em direção a Skirrinsaur. Então só temos que vencer. Leif, na verdade, o plano é bastante simples. Se você cortar a cabeça de uma cobra, não precisará se preocupar com sua cauda. Aterrissamos a menos de 1 quilômetro de Kalpan, já era noite, e embora não conhecêssemos bem a área, decidi não esperar pelo ataque. Kalpan era um assentamento comercial e artesanal em crescimento, atingirá seu pico de popularidade e importância apenas em 100. No momento não há muitos habitantes e defensores em potencial. Esperamos mais algumas horas e somente depois que a noite inteira caiu, começamos o ataque. Cobrir algumas centenas de metros não nos levou mais do que 2 ou 3 minutos. Não havia guardas ou patrulhas à vista. Havia vários navios no porto, mas eram todos navios mercantes. O ataque foi rápido e brutal, 700 guerreiros atacando de surpresa um assentamento comercial que não tinha nem 500 habitantes. O resultado da batalha era óbvio antes mesmo de eu dar a ordem. Vi que alguns dos habitantes conseguiram escapar e estavam indo para o norte. Eles provavelmente queriam notificar o rei Alfdan e estavam procurando refúgio em Skirrinsaur. Agora era tarde demais para... Mate todos eles e queime a vila inteira. Isso nos poupará problemas no futuro. Homens, mulheres e crianças foram arrancados de suas casas e mortos por golpes de machado. Vários moradores se barricaram dentro da casa e pensaram que estavam seguros. Eles estavam muito enganados. As casas foram incendiadas com os moradores dentro. Gritos e o cheiro de cabelo e carne queimados encheram o ar frio da noite. Um dos moradores pegou um machado e se defendeu ferozmente contra os ataques dos meus homens. Mas finalmente caiu quando 5 dos meus lanceiros o cercaram e fizeram dele um alfineteiro. Proibi meus homens de brincar com mulheres. Foi uma pena perder meu tempo aqui, especialmente porque o minuto perdido aqui é o minuto que o rei Alfdan receberá de presente. Mas meus guerreiros poderão compensar essa perda em Skirrinsaur. O massacre não demorou muito, terminou depois de 1 hora ou mais. Os habitantes que escaparam para avisar o rei Alfdan não precisaram fazê-lo. O assentamento em chamas era visível a uma distância de vários quilômetros. Fiquei na coluna. Vamos para o norte. Skirrinsaur ficava a menos de 2 quilômetros de Kalpan. Não levamos mais de 20 minutos para chegar lá. O assentamento era cercado por um muro de madeira, as tochas estavam acesas e também havia vários defensores. Leif, essas não são todas as suas forças. Não, aqueles nas paredes só devem nos vigiar. O rei provavelmente organiza um exército no assentamento. Leif, o que você vai fazer? Eu vou vencer. Temos a vantagem da surpresa, o rei não teve tempo de mandar reforços para outros assentamentos, e mesmo que ele mandasse alguém, eles estariam aqui em algumas horas. No pior dos casos, temos algumas horas para conquistar este assentamento. Mas por enquanto, prepare e coloque a balista, carregue os arpões e abra o portão. Colocamos as balistas fora do alcance dos arqueiros inimigos, pois estava escuro e era difícil para mim julgar a qualidade do portão. Mas para ter certeza, ordenei que 4 arpões fossem disparados. Meus homens agarraram as cordas e começaram a puxar. Vários minutos depois o portão cedeu sob a pressão da força, o defensor só conseguiu cortar uma das cordas do arpão. Skirrinsaur estava aberto para nós. Quase. Capítulo 85. Os defensores não perderam tempo e antes que o portão fosse aberto, ergueram várias barricadas atrás dele. Elas não eram particularmente difíceis de superar, mas atravessá-las poderia custar muitas das minhas vidas. Aponte a balista para as paredes e dispare os arpões. Se não conseguirmos passar por este portão, faremos um novo.
Fazer uma entrada na parede não será fácil, mas enquanto eu tiver tempo vale a pena tentar. Besteiros e arqueiros, preparem-se. Vocês têm que matar todos os filhos da puta que colocaram a cabeça para fora do portão. Agora era só esperar. Também enviei algumas pessoas para patrulhar, só por precaução. A tarefa delas era verificar se o inimigo não estava preparando nenhuma surpresa do outro lado do assentamento. Era bem improvável, mas não custava nada ter cuidado. Meia hora depois, havia uma pequena brecha na parede. Apenas uma pessoa conseguiu passar por ela. Ordenei ao meu pessoal que continuasse trabalhando para aumentar a brecha. Levou mais meia hora para atingir o objetivo pretendido. Leif, o que estamos fazendo agora? Estamos atacando metade das pessoas na brecha, metade no portão. Para preparar a defesa da brecha, eles tiveram que enfraquecer a defesa do portão. Também diga às pessoas para usarem escudos e cabeças. Se a situação em qualquer lugar for mais difícil do que supomos, retirem-se, mas mantenham a ordem. Acontece que o rei Alfda enviou mais homens para a brecha, deixando o portão menos protegido. Uma boa barcaça não precisa de muitos defensores. Mas esta foi montada às pressas e tinha muitas fraquezas. As lutas duraram vários minutos, eventualmente o oponente decidiu recuar. Eles não pretendiam sacrificar suas vidas para defender a posição já perdida. Eles seguiram em direção à brecha, pretendendo se juntar ao resto dos defensores. Divididos em 2 grupos, vocês atingirão o oponente por trás e pelo lado ao mesmo tempo. Deixe alguns besteiros tentarem escalar os telhados e controlar o campo de batalha. Vocês devem facilitar para as pessoas que lutam na brecha entrarem no assentamento. Dei mais ordens, peguei a espada e parti com o grupo que deveria atacar os defensores pela retaguarda. Com meus homens em posição e atacando, a defesa começou a ruir depois de alguns minutos. A vantagem final que tivemos quando o resto dos meus homens conseguiu invadir o assentamento. Besteiros que conseguiram escalar os telhados causaram um pedágio mortal entre os defensores. Um tiro, um dardo, uma vítima. Em toda essa confusão, golpeei minha espada às cegas. Usando toda a minha força quebrei os escudos dos meus oponentes, cortei suas mãos e parti seus crânios. O inimigo estava na minha frente, meus aliados estavam ao meu lado e eu não precisava saber de mais nada. Eu me senti como se tivesse lutado no Império Otomano. A luta foi maravilhosa e eles quase me mataram. Quase. Em um ponto, um homem ficou na minha frente. Ele não tinha mais do que 20 anos, provavelmente até menos. Ele tentou me atingir com um machado, mas antes que ele o fizesse, eu fechei a distância e enfiei minha espada em seu estômago. A espada atravessou, e então minha mão seguiu. A luta parou depois de 1 hora, mas apenas porque não fizemos prisioneiros, mesmo quando as pessoas largaram suas armas e desistiram. Leif, nós capturamos o rei, a rainha e seu filho. Eles estão na casa do rei agora. Como estão nossas perdas? Leif, não é grande e não houve mais de 40 feridos e mortos. Isso é bom. Geralmente há mais vítimas ao conquistar cidades ou assentamentos. Eu pego escravos locais como meu saque, todos os objetos de valor para as pessoas compartilharem. Quando os soldados terminam de brincar com as mulheres, mate todos os habitantes, queime o assentamento. Fui até a casa do rei. Alfdan estava sentado ferido no chão. Sua esposa Liv e seu filho Gudard estavam ajoelhados ao lado dele. Meu povo os vigiava. Alfdan, quem é você? Atualmente? Rei da maior parte da Noruega, meu nome é Ulferiksson. Alfdan, quem te fez rei? Dei um tapinha no punho da minha espada. Ele fez de mim e da minha força um rei. Infelizmente a Noruega é muito pequena para tantos governantes. Alfdan, você vai poupar meu filho, ele tem apenas 7 anos. Agora ele tem 7 anos, mas ele vai crescer um dia e vai buscar vingança. Não posso poupá-lo, mas posso matá-lo rapidamente, quase sem dor. Sua esposa também não precisa se preocupar, eu não sou um abusador. Dei ao rei um momento para se despedir de sua esposa e filho e se reconciliar com os deuses. Eis que vejo meu pai. Eis que vejo minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos. Eis que vejo a linha do meu povo, de volta ao começo. Vejam, eles me chamam, eles me pedem para tomar meu lugar entre eles, nos salões dos deuses, onde os bravos podem viver para sempre. Eu poderia deixar meu pessoal fazer isso, mas senti que não seria justo. Peguei a faca e cortei a garganta da rainha Liv primeiro, então enfiei a faca no coração do filho dela. A luz rapidamente desapareceu em seus olhos. O rei olhou para mim com ódio e tristeza em seus olhos, mas não disse nada. Ordenei que meus homens segurassem o rei Alfdan e arranquei sua cabeça com um golpe de minha espada. Pegue tudo que for valioso e queime esta casa. Horas depois enviei mensageiros aos Jaros da região, dando-lhes um ultimato. Ou eles se renderiam e jurariam a mim, ou enfrentariam o mesmo destino do rei Alfdan. Meu último alvo era o reino de Alvein, como foi dito em um filme. Só pode haver um. Capítulo 86. Esperei a chegada dos Jaros locais que antes eram subordinados ao rei Alfdan, ordenei que mesas improvisadas fossem montadas a 1 dúzia de metros do assentamento queimado e, para um efeito melhor, amarrei as cabeças dos habitantes aos galhos das árvores ao redor. Pareciam enfeites para árvores de Natal ou decorações de Halloween e teve um efeito medonho. O cadáver começou a se deteriorar lentamente. As larvas de moscas e outros insetos já eram visíveis nos rostos das vítimas. Algumas cabeças foram parcialmente queimadas. A mensagem era para ser clara e direta. Ou você está comigo ou está morto. Não há mais opções. Poucos dias depois, meus futuros aliados ou vítimas chegaram. Mas a decisão de quem eles se tornarão está em suas mãos.
Eles observavam cuidadosamente os arredores para ver se não era uma armadilha preparada por mim. Eles comiam e bebiam igualmente cuidadosamente. Mas não por medo de veneno, mas sim porque se recusavam a mostrar suas emoções. Contenção era normal. Olhares furtivos, sussurros suaves. Cada um deles tentava sentir a atmosfera e decidir qual lado tomar e qual lado seria mais benéfico. Bem-vindos, honrados convidados. Os deuses fizeram nossos destinos se entrelaçarem. Então ele bebeu a saúde de Tyr, Odi e os outros deuses. Skal. Todos levantaram seus chifres e taças. Houve um grito alto, Skal. Eu não sou um orador de boca de ouro, eu também não tenho uma língua de prata. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de mim, ou talvez não. Meu nome é Ulferiksson, e eu sou seu rei, e eu sou o único rei de toda a Noruega. Minha declaração causou um pouco de comoção na mesa. Uma coisa é me declarar rei, mas outra é me declarar rei deles. Jaro, e por que você deveria ser rei, e o rei de toda a Noruega? Só porque você derrotou o rei Halfdan? Sempre haverá alguém corajoso que espera que sua atitude mobilize outros. Geralmente monumentos para essas pessoas são erguidos, geralmente póstumamente. Jaro Thorkelsson, porque eu derrotei e conquistei todos os reinos do norte ao sul. Eu não derrotei apenas um rei, mas todos os reis, e todos os Jaros que ficaram no meu caminho. Se você matar um homem, você é o assassino. Se você matar milhares deles, você é o rei. Mate todos eles e você será Deus. Eu acho que eu merecia ser rei? Jaro, não basta ser assassino para ser rei. É preciso muito mais para usar uma coroa. Depende de quem você mata. A festa passou sem maiores problemas, mas Jaro Thorkelsson. Eu tive que fazer outro exemplo dele. Mesmo durante a festa, eu discretamente instruí Leif a pegar 200 homens e transformar o assentamento de Jaro em um entulho fumegante. Leif e os homens partiram à noite, e de manhã eu ordenei que Jaro fosse preso. Mesmo que alguém quisesse se opor, eu tinha 500 guerreiros comigo. Claro, após sua prisão, ele foi rapidamente sentenciado à morte. A vida de Jaro Thorkelsson terminou em uma estaca em chamas. O resto dos Jaros, depois de verem a execução, prestaram juramentos a mim com mais disposição. Após o retorno de Leif e mais 2 dias de descanso, partimos para superar o último grande obstáculo, o reino de Alvein. No entanto, desta vez decidi ir por terra. Eu também iria eliminar obstáculos menores como Vingulmarken, Adelan, Totem, Sol. Os dias passaram, com cada assentamento que eu conquistava ou rendia, meu exército crescia, eu pegava escravos eslavos e os incorporei ao meu exército. Eles não eram bem treinados, mas aqueles que sobrevivem aprenderão alguma coisa, o resto, nem todos podem viver até uma idade muito avançada. Um mês depois, quando estávamos na fronteira do reino de Alvein, meu exército contava com 1.200 homens. Notícias sobre a marcha do meu exército chegaram aos governantes locais muito antes e eles reuniram suas tropas para nos saudar. Cerca de 2.000 guerreiros estavam no caminho da nossa marcha. A julgar pelos estandartes, eles representavam vários clãs e jaros. Apesar da superioridade numérica, eu tinha certeza da nossa vitória. No último mês, meus homens lutaram algumas batalhas maiores e menores. Eles eram veteranos, também tínhamos besteiros, então mais força e alcance. Ordenei que meus 100 besteiros tomassem posição em uma pequena colina. Na ala esquerda coloquei 500 guerreiros, na direita 300. 200 deveriam esperar na reserva, e o resto deveria ir atrás do inimigo e atacá-lo. Eles tinham alguns quilômetros de caminhada pela floresta, mas tinham uma boa chance de sucesso. Outra vantagem do meu exército era que ele tinha um comandante. O exército inimigo consistia em muitos jaros e provavelmente todos vão querer mostrar que ele é o mais importante. Dê minhas ordens aos besteiros e arqueiros, assim que o inimigo estiver dentro do nosso alcance, atire sem ordens. A ala direita deve formar uma parede de escudos e manter a posição. Leif, e quais são suas ordens para a ala esquerda? Quando o inimigo os ataca, a ala esquerda deve fingir que a linha está se rompendo e que eles estão prestes a recuar. Quando o inimigo pega a isca, começa um contra-ataque. Poucos minutos depois, o inimigo lançou um ataque. Quando o oponente estava a cerca de 200 metros de nossas posições, os besteiros começaram a atirar, muitos atacantes caíram. Às vezes os dardos atravessavam um corpo, depois apunhalavam outro. A uma distância de 100 metros, os arqueiros começaram a atirar. Embora não fossem tão eficazes, muitos inimigos caíram de suas flechas também. Ambos os exércitos colidiram, escudo com escudo. Os atacantes tentaram enfiar suas lanças nas fendas dos escudos, mas não teve muito efeito. Quando um dos meus homens caiu, ele foi imediatamente substituído em posição por outro. Capítulo 87. À medida que minha linha de defesa começou a se esticar e dobrar sob o ataque de ataques hostis, meus homens começaram a fingir uma retirada, o que só tornou os ataques inimigos mais ferozes. O pensamento de que estavam perto de vencer os tornou menos vigilantes e cautelosos. Minha linha de defesa estava se dobrando cada vez mais, mas não se despedaçando. Agora era mais como um U esticado. Deu sinal para que a ala direita com a reserva cerque o inimigo e o feche na armadilha. Não deixe o adversário recuperar o fôlego. Antes que minha ordem fosse executada, várias pessoas retornaram ao acampamento, do grupo que enviei para atacar o inimigo por trás. Guerreiro, meu senhor, descobrimos o acampamento inimigo. Ele é guardado por menos de 200 pessoas. Você retornará lá e atacará o acampamento, os besteiros irão com você. Eles não têm muito o que fazer agora. Guerreiro, sim, meu senhor.
As lanças dos meus soldados causaram um pedágio sangrento, apesar da forte defesa do inimigo. A batalha se arrastou por mais 1 hora. No entanto, seu resultado não pôde ser revertido, um erro do oponente decidiu o destino de toda a batalha. Os Norsemen eram guerreiros valentes e corajosos, mas faltava-lhes uma perspectiva de batalha. 2 horas depois, recebi a informação de que o acampamento inimigo havia sido capturado e várias pessoas importantes haviam sido feitas prisioneiras. Imediatamente a informação foi passada adiante, e chegou aos nossos oponentes, que decidiram se render. 30 prisioneiros capturados no campo, mais 400 guerreiros sobreviventes, ajoelharam-se diante de mim no campo de batalha. Os corpos de seus camaradas e do meu povo estavam espalhados por aí e, felizmente, eram principalmente escravos, incorporados ao meu exército. Vocês lutaram armada contra mim, o rei da Noruega. Eu gostaria de condená-los à morte, mas não quero ser considerado um tirano, então não vou matá-los. No entanto, algum tipo de punição deve ser imposta. Cada um de vocês será despojado de sua mão direita, a mão que vocês levantaram para mim. Claro, eles tentaram implorar, suplicar, resistiram. Tudo em vão. A punição foi executada imediatamente. Depois de um dia de descanso e enterrando os mortos, meu exército moveu-se mais para o sul. Visitamos todos os assentamentos menores e maiores, hostis e neutros. Os assentamentos hostis tinham que pagar um resgate, entregar escravos e fazer um juramento. Para os neutros eu era mais indulgente, o juramento sozinho era o suficiente. 2 semanas depois, todo o reino de Alvein estava sob meu controle. No momento eu era o chefe mais poderoso da Noruega, e em alguns meses me tornarei oficialmente rei. Era hora de retornar a Kattegat. O ouro e a prata que meu povo havia adquirido não importavam muito para mim. Eu só mantive 400 escravos eslavos para mim. Kattegat também aumentou em 300 novos habitantes. Eu os realoquei de vários assentamentos conquistados. Era começo de novembro quando voltamos para casa e imediatamente liguei para minha terceira para discutir planos para o futuro. Eric, escolha uma dúzia de pessoas que pensam. Elas servirão como meus mensageiros. Ele vai até cada rei, jarl e chefe na Noruega e os informa sobre 2 coisas. A primeira é que o Althing será chamado no ano que vem no começo da primavera. A segunda é que cada chefe tem que preparar pessoas e navios para o ataque do ano que vem. Iremos para o oeste para a Inglaterra. Eric, eu entendo, mas por que você quer invocar um Althing? Você tem pessoas e força o suficiente para não se preocupar com essas coisas. Tradição e lei. É claro que nossos mensageiros podem deixar claro que se minha coroação não for do meu jeito, muitas pessoas morrerão. A Haflock se concentra inteiramente na construção naval. Desta vez, nosso ataque será diferente. Leif, como sempre, você tem que ficar de olho no treinamento de inverno do nosso povo. Abordamos mais alguns tópicos menores e a reunião terminou. Meus escravos foram colocados em minha aldeia particular. Os novos habitantes de Kattegat ficaram surpresos com o tamanho, aparência e limpeza do assentamento. A construção de prédios para animais e banheiros já trouxe resultados. Infelizmente, conforme a população cresce, mais terão que ser construídos. Subi as escadas para verificar o quanto meus filhos mudaram nos últimos meses. Irsa estava na companhia de Ildimira, e os gêmeos estavam dormindo. Eles tinham crescido vários centímetros desde a última vez e ganharam peso. Quando Irsa me viu, ela correu em minha direção, eu a peguei e comecei a girar. Não havia fim para o grito de alegria que acordou os gêmeos. Para minha segurança, decidi evacuar. Lagerta pode ser uma esposa amorosa, mas escolhi não testar sua paciência. À noite, deitamos na cama. E Lagerta, o que vai acontecer conosco agora? Você é a rainha, e o que vai acontecer conosco? Eu não sei, para mim também é a primeira vez na minha vida que me tornei rei. Minha esposa começou a falar sozinha. A Lagerta, era disso que ele estava falando. Rainha Lagerta, rainha de Kattegat, rainha Lagerta da Noruega, vê o futuro. Do que você está falando? Minha esposa começou a explicar que havia visitado Ser alguns meses atrás porque queria saber o futuro dos nossos filhos. Ela não descobriu nada específico, aparentemente os deuses não queriam revelar eventos futuros. A única coisa que Seir revelou foi um aviso de Urso e que ele estava se dirigindo a ela como rainha. Decidi não prestar atenção à conversa da minha esposa. Nessa realidade, Odin, Thor ou Yave não existiam, ou assim Veles afirmava. Dias, semanas e meses se passaram. A primavera se aproximava lentamente e com ela o tempo do Althing. Capítulo 88. Era março de 786, e foi um período estranho na minha vida. A unificação da Noruega havia acabado, o Althing seria realizado perto de Kattegat durante as celebrações do equinócio da primavera. Mas não era só isso que estava na minha mente, a esposa de Ragnar tinha problemas de saúde desde o nascimento dos gêmeos. Houve momentos para melhor e para pior, mas o inverno passado foi especialmente difícil para sua saúde, e seu corpo finalmente se rendeu. Tora morreu no início de março. Ragnar ficou arrasado, embora tentasse não demonstrar. Ele andava, comia, bebia, falava com as pessoas, mas ele parecia um manequim ou um robô. Seu comportamento era mecânico. Flock, Helga e algumas outras pessoas o ajudaram a cuidar de seus filhos. Eu mesmo escolhi 2 escravas e as enviei para sua casa. Outra coisa que estava na minha mente. Vou ser pai de novo. E dessa vez Hilde estava grávida. O clima na casa ficou estranho. Tive algumas conversas com Lagerta sobre isso e em teoria não havia problema, mas havia alguma tensão. Hilde ficou mais assustada e submissa, e tentou passar mais tempo comigo. Talvez por medo dela ou da criança.
Decidi falar com eles novamente. À noite chamei Hilda ao nosso quarto. Ulf, ouçam ambos, tenho uma coroação e um ataque na minha cabeça agora, então quero paz e harmonia na minha casa. Lagerta, Ulf. Não me interrompa, agora escute, então você poderá dizer sua opinião. Minha querida esposa, você me conhece há mais de 10 anos e já conversamos sobre isso várias vezes. Você sabe que eu sou filho de uma escrava, então, apesar da posição de Hilda, eu reconheço essa criança. Você pode não gostar, você pode se opor, mas eu não vou mudar de ideia e você não precisa se preocupar com nossos filhos. Eu prometi isso a você, e até agora eu cumpri tudo o que prometi. Hilda sentou-se silenciosamente no canto, não importava o que ela quisesse dizer, sua frase não importava, e o que quer que ela dissesse só poderia piorar as coisas. Lagerta ouviu o que eu tinha a dizer, seu rosto não demonstrando nenhuma emoção. Ela ficou em silêncio por mais um momento. Depois de um tempo, ela falou com uma voz calma. Talvez ela tenha pensado sobre o que eu disse ou decidiu que eu não mudaria de ideia de qualquer maneira. Lagerta, você nunca quebrou a palavra que me deu, então eu confiarei em você. Mas lembre-se, Ulf, que Baldur e Loki também são irmãos. Oh, Ulf, eu sei, e se ouvir ou descobrir, saberei o que fazer. Hild, enquanto você estiver aqui, tire suas roupas, Lagerta e eu precisamos de companhia na cama. Sexo é bom para tudo e sempre anima todo mundo, a menos que você esteja na prisão. A regra mais importante, nunca durma de boca aberta. Na manhã seguinte acordei com o peito da Hild na boca. Ela ainda não tinha leite, mas eu já tinha adquirido o hábito. Com o drama familiar superado, pelo menos temporariamente, pude me concentrar na minha coroação. Chamei Eric para mim. Ulf, durante o Altingi, uso de armas é proibido, qualquer um que sacar a espada primeiro estará infringindo a lei. Portanto, por precaução, iremos desarmados. Mas isso só se aplica ao local do Altingi. Então prepare nossos 400 guerreiros e deixe-os esperar a 2 quilômetros deste lugar. Eles não precisam esconder sua presença, e é até aconselhável que sejam visíveis. Eric, você quer intimidar todo mundo? Ulf, não, isso seria infringir a lei. Meus homens apenas treinam para o ataque, e se alguém se assusta, não é minha culpa. Eric, e o que faremos se o resultado não for do seu jeito? Ulf, vamos começar a treinar de verdade. Uma semana depois, reis, jarros e chefes de toda a Noruega começaram a chegar a Kattegat. Eram 40 no total. Claro, todos os dias havia festas, meu povo falava sobre expedições ao oeste e sobre grandes riquezas, havia jogos de futebol e muitos outros entretenimentos. Mesmo algumas semanas antes de todos chegarem, escolhi os 10 escravos mais bonitos, algumas pessoas tocando instrumentos musicais, e depois de limpar a casa do meu pai, criei o primeiro clube de striptease do mundo, roupas escassas, muitas luzes e álcool. Havia um longo caminho a percorrer até o que eu conhecia do futuro, mas naquela época eu era um pioneiro. Tudo visava ganhar a opinião favorável dos meus convidados. O próprio Kattegat também era diferente de outros assentamentos, era óbvio que era o assento do rei. O templo, os edifícios, as estradas, os muros de pedra. Tudo fez meus convidados se sentirem pequenos comparados a mim. Alguns dias depois, um grupo de 400 lutadores foi para o treinamento, foi oficialmente feito, e foi uma demonstração típica da minha força. O festival do equinócio da primavera chegou e todos nós partimos para o local da assembleia. Um trono foi montado em um pier especialmente construído, e 2 grandes contêineres estavam na frente dele. Cada uma das pessoas na posição de liderança teve que jogar sua voz em um dos contêineres. No primeiro houve votos que me apoiaram, no segundo houve votos contra mim. A votação não foi anônima. Então saberei quem matar depois da eleição. Uma a uma as pessoas se aproximaram, pegaram um anel de madeira e foram em direção aos contêineres. 1, 2, 2 para 1, 3 para 1. Vários minutos depois era a minha vez. Peguei o anel e fui em direção ao contêiner. Claro que votei em mim. Depois que a última pessoa votou, 3 parlamentares foram até os contêineres para contar todos os votos. O resultado foi 32-8. Das 40 pessoas que votaram, 8 foram apenas contra mim. Eu era oficialmente rei da Noruega, agora só Suécia e Dinamarca. Mas primeiro uma grande celebração e uma viagem turística à Inglaterra. Claro, ainda tenho que silenciar a oposição de 8 membros. Capítulo 89. Boa noite. Hoje, para todos aqueles reunidos em frente aos aparelhos de TV, temos uma entrevista com o professor Larsen, do Departamento de Arqueologia da Universidade de Oslo, que foi meu e seu convidado algumas semanas atrás. Hoje tentaremos descobrir mais segredos da tumba de Ulf Eriksson. A cara da TV. Bem-vindo, professor Larsen. Estou feliz em tê-lo novamente em meu programa. Larsen, bem-vindo. É cara da TV. Professor, temos certeza de que este é o túmulo de Ulf Eriksson. Larsen, há muitas indicações, embora mais pesquisas sejam necessárias, e os fundos para isso nem sempre estejam disponíveis. A datação de objetos e ossos mostra que a maioria deles vem do período do século IX, e também há alguns objetos mais antigos da segunda metade do século VIII. E cara da TV. Professor, o que foi encontrado na tumba até agora? Larsen, espadas, lanças, armaduras, tudo ornamentado. Uma grande quantidade de moedas de ouro e prata com a imagem de uma cabeça de lobo também foram encontradas. Como sabemos por fontes históricas, essas foram as primeiras moedas do Reino da Noruega. Cara da TV, moedas desse período foram encontradas em muitos lugares do mundo, mas você, professor, consegue resolver o mistério do significado das inscrições nas moedas?
Larsen significa Kattegat, e significa lobos despedaçarão quem se tornar uma ovelha. Embora o significado da frase seja óbvio à primeira vista. Se você for tão manso quanto uma ovelha, será comido por seus inimigos. O segundo significado, menos óbvio, pode se referir à conversão à fé cristã. No cristianismo, o padre é frequentemente chamado de pastor que guia as ovelhas, pessoas em direção à luz divina. Então a frase pode ser um aviso. Se você se tornar um cristão ou ovelha, você será dilacerado por nórdicos, lobos. Claro, isso é apenas um palpite, não temos 100% de certeza. E cara da TV, obrigado professor, o que mais está escondido no túmulo de Ulf Eriksson? Larsen, o quebra-cabeça para nós continua sendo algumas urnas para cinzas dos mortos. Isso é algo não encontrado em sepultamentos vikings, mas mais comum entre os povos eslavos. Como sabemos, além de escravos do Oriente, também havia trocas comerciais e talvez alguns aspectos da cultura entrelaçados entre si. Eles têm inscrições, mas ainda não foram lidos. E cara da TV, obrigado professor, voltaremos à conversa depois do intervalo comercial. Capítulo 90. Havia uma atmosfera festiva em Kattegat. Havia uma grande festa em minha casa para a qual convidei todos, até mesmo a oposição. Mantenha seus amigos por perto, e os inimigos ainda mais perto. Como vocês foram informados de antemão, estou planejando um grande ataque ao oeste. Novamente, convido todos aqui reunidos a participar. Que cada um de vocês envie o máximo de pessoas e navios possível para Kattegat. Estamos partindo em um mês. Se alguém tiver alguma dúvida, Jaru Harald, antigo rei, pode dizer se o ataque foi lucrativo. Eu levantei meu chifre e fiz um brinde aos deuses, à minha esposa, a rainha Lagerta, e aos convidados. Então Eric se levantou e me brindou, ao rei Ulf Eriksson. Depois de beber o hidromel, inclinei-me em direção a Eric. Por enquanto deixaremos esses 8 em paz, se eles forem atacar conosco. Nós os mataremos na Inglaterra, e se eles não navegarem pessoalmente, mas apenas enviarem pessoas, eles deixarão seus assentamentos enfraquecidos? Então vocês os atacarão. Agora estamos esperando. Eric, e se eles não forem pessoalmente ao ataque, nem enviarem pessoas? Devemos atacar também? Então você vai esperar até que voltemos, quando meus novos súditos tiverem um gostinho do ouro e da prata ingleses. Eles estarão mais dispostos a ajudar e não estarão dispostos a morder a mão que os alimenta. Eric, entendi. Você tem alguma ordem para nós na sua ausência? Expansão. Precisaremos de mais casas, terras agrícolas, banheiros, prédios agrícolas. Prepare também uma das ilhas. Ela não precisa ser grande. Em um futuro próximo, pretendo colocar mais torres de vigia e um muro de pedra adicional. Você tem suas diretrizes. E depois de retornar, espero que recomende alguém para seu lugar. Eric, você quer me substituir? Sim, você não está ficando mais jovem, mas suas responsabilidades aumentarão. Vou fazer de você Jaru em Ordalan. Eric pensou no que eu disse, era uma promoção para ele, dava a ele mais liberdade para agir e tomar decisões. E eu precisava de alguém que pudesse pensar. O mero desenvolvimento de Kattegat não é suficiente. Eu também tenho que fortalecer outras regiões do país e Ordalan era o lugar perfeito para começar. Era perto de Kattegat, do oceano, de muitas ilhas, do segundo maior fiord, que poderia levá-lo para o interior do país. Isso dava muitas possibilidades. Poucas horas depois a festa havia terminado, os convidados estavam muito cansados ou bêbados e não tinham forças para continuar. No dia seguinte, quando os convidados já estavam recuperados, eles vieram à minha casa novamente. Dessa vez para fazer uma declaração de quantos navios e pessoas seriam enviados. Alguém disse 2 navios longos e 80 homens, outra pessoa disse 5 navios longos e 200 pessoas. Eu mesmo enviaria 20 navios longos e 800 guerreiros, além de 5 navios mercantes. Embora fossem mais lentos, eles podiam transportar 20 toneladas de carga. No total, minha frota consistia em 116 navios e mais de 4.500 homens. Embora fosse uma força poderosa, as maiores frotas vikings da história contavam com 700 ou até 1.000 navios. Os preparativos para o ataque estavam a todo vapor. Embora cada líder tivesse que preparar os suprimentos para seu povo, decidi que levaria mais comida e suprimentos. Não queria que meu povo começasse a roer a casca das árvores no meio do ataque. Dias e semanas se passaram, e a cada dia mais navios apareciam em Kattegat. Não escapou à atenção dos comerciantes que, vendo uma frota tão grande, começaram a vir a Kattegat para vender seus produtos ou comprar produtos locais. Havia também outro problema, tantos homens em um só lugar. Ordenei que escolhessem as 100 escravas menos atraentes que estavam em minha posse e montassem um bordel. Por uma pequena taxa todo homem faminto por uma mulher poderia usar seus serviços. É claro que através do trabalho que era muito exigente, eles recebiam porções maiores de comida. Então a renda do bordel não era alta, talvez eu nem ganhasse dinheiro com esse negócio. Mas o mais importante é que todos estão felizes. Os homens têm mulheres. As mulheres têm mais comida, e eu não tenho problema. No final de abril, todos os comandantes dos navios foram informados para acompanhar o curso dos meus navios e os últimos 2 dias antes da partida eu passei com Lagerta. Yield e as crianças. Eu definitivamente preferi a companhia de Lagerta e Yield. Lagerta, quanto tempo você vai ficar fora? Alguns meses, tenho alguns planos que quero testar.
Talvez voltemos para a colheita. Mas você não precisa se preocupar, eu e Yield podemos morar no nosso quarto. E não finja, eu sei que você gosta. 25 navios com cabeça de lobo e velas pretas e vermelhas partiram. Então mais barcos se juntaram a nós. 5 horas depois, já estávamos no oceano, a vista era majestosa. Nunca vi uma frota tão grande com meus próprios olhos. Estamos indo em direção à costa do reino de Northumbria, mas não para roubar. Eu estava apenas curioso para ver o que estava acontecendo com a rainha Ealive. Eu não tinha certeza se ela poderia lidar com governos, nobreza e oponentes ambiciosos. Mas se ela ainda estiver sentada no trono, eu tenho maneiras de ajudá-la. Levamos 3 dias para percorrer quase 900 quilômetros e chegar lá. O clima e o vento foram meus aliados silenciosos. Fiquei no navio e olhei ao redor, e reconheci o formato familiar da ilha Lindisfarne.